Bom dia. O que foi? Queria adiantar aqui, mas eu fiquei na dúvida. O que é isso aqui? Isso. A nova orientação do... A gente está trabalhando de 15 em 15 dias, né? Então, todas 15... A cada mês, a gente só trabalha metade da carga horária. Né? Lembra que eu falei com você? Aí foi sugestão dos professores que, então, nesses 15 dias que a gente está trabalhando com os alunos, a nossa carga horária aumente com eles, né? E na outra quinzena a gente não vai trabalhar, é 0 em arte, mas nessa outra eu trabalhei o dobro. Bom dia, gente! Bom dia. João, sempre aqui, Vitor, Sara, Isabela, Danilo, essa galerinha é firme, forte, adoro essa turma. É porque tá seu nome. Aí eu... Ah, Isabela, com seus fundos, deixa a Isabela me ouvir. Davi Ferreira está entrando. Isabela e seus fundos, né, Isabela? Só que eu descobri hoje, Isabela, que eu não tenho nenhum. Você acredita? Tio Léo vai ver se atualiza meu computador, o aplicativo. Breno! Ei, que legal, gente! Ô, tia, Oi. mas eu acho que, por exemplo, se você tiver uma foto sua, por exemplo, um dia você tirou uma foto de uma paisagem muito bonita ou você baixou na internet. Aí é só você adicionar. Eu já vi que tem lá a opçãozinha para a gente adicionar imagens. Eu vou fazer isso. Gente, que legal! O Breno hoje está lá do universo. Muito massa! Estou adorando essas paisagens. Vou escolher uma e vou colocar aqui. Hoje, quando eu entrei no Zoom, falei, vou arranjar umas imagens aqui, só que eu não tinha. Ô, dó de mim. Gente, vamos pegando o livro, faltam 3 minutinhos, tá? Enquanto a galera vai chegando, nós vamos trabalhar com o nosso livro hoje na página 15 até a página 17. Hoje nós vamos finalizar. Eduardo, bom dia, Eduardo, seja bem-vindo. Bom dia. Nós vamos hoje finalizar a parte do Egito, onde a gente vai falar da dança, do teatro e da música, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar de alguns elementos. Gente, que desenho lindo é esse, Alana? Que página que é? Página de 15. Ah, tá. A Alana arrasou, que coisa linda, gente. Estão vendo aí o desenho da Alana? Muito linda, Alana. Parabéns, amei. Desenhista, hein? Caraca, show de bola, muito bom. Aí, na próxima aula, a gente vai falar de alguns elementos que compõem a música e depois os elementos que compõem as artes visuais, o ponto, a linha, as formas, né? E aí a gente termina o nosso livro 2. Mas antes também a gente vai falar de uma artista muito legal lá do Sergipe, que vai finalizar o nosso livro, que é o Arthur Bispo. Mas hoje a gente vai finalizar aqui sobre a dança e eu quero contar com a participação de vocês. Tia. Alguns momentos de leitura. Que qual página? Página 15. Página 15. Ô, tia, Oi? quando acabar o livro, o que a gente vai fazer de artes? A gente vai entrar no livro 3. Ah, tem livro 3 também? Tem o 3 e tem o 4. Ah, tá. Ah, meu Deus. Eu pensando só nesse tinha ano dois. era só 2. Mas quem sabe que o 3 e o 4 a gente já não vai estar na escola, né? Ó, eu acho que Eu quero vamos. muito. Eu também quero muito. Arte estudar online tá meio chato. Mas é uma forma da gente não perder o ano, né? As informações. E aí, pessoal, já está quase na hora de começarmos. Não deixe as atividades atrasadas. Vou dar um recadinho, já que ainda não vai começar a minha aula. Eu até mandei lá no grupo a atividade de ciências do tio Bruno, tá? Era até ontem, tem gente que não fez ainda. Quem fez...
Não, quem Sim, eu fez, fiz. tá ok. Beleza, show. Eu vi hoje de manhã que 18 Tia, qual tinham feito. atividade? Aquela que nós fizemos. É uma que foi no link do Google Forms para fazer. Ah, eu fiz. Tia, mandaram Ô. no CEP também? No WhatsApp do CEP? Oi? Mandaram no WhatsApp do CEP? Mandaram no WhatsApp do CEP. Eu tinha Mas precisava quando mandar por e-mail. terminar a aula da tia Osana, a tia Ô, tia, eu Osana fiz, eu manda. fiz. Eu peço a tia Gabi para mandar de novo, tá bom? Ô, Para tia, quem não fez, fazer. Quem já fez, tá ok, gente. Não precisa fazer de novo, não. Até porque não consegue fazer de novo, só consegue fazer uma vez. tem que Tá mandar bom? por e-mail? Não tem como. Vou postar no grupo da turma e vou postar lá, vou pedir a tia Gabi para mandar de novo, tá bom? Mas quem já fez, tá ok. Isso aí. Tanto que quem fez, vai uma cópia para o e-mail de vocês, para falar que tá ok, tá bom? É porque a gente não pode atrasar, que senão chega lá no final, vocês ficam doidos com um monte de coisa para dar conta, não é? Então é melhor fazer logo, que aí vai ficando tudo certinho. Vamos Tia, começar, turminha? Vamos lá, então. tia, Oi. minha mãe ontem ela abriu um negócio no meu computador que era de artes, que era de uma atividade para escrever meu nome em Egito, assim. Ah, tá. Eu já recebi essa atividade sua, você já mandou. Não, ela ligou. Tá? Que era aquela atividade que a tia Osana deu o aplicativo para escrever o nome na escrita egípcia, lembra? Já tá ok, já. Tia, Oi. agora eu tô com meu celular, mas eu mandei pelo celular da minha mãe. Não sei se você recebeu. Recebi, tá bom? Mas não se preocupem que depois que a gente fizer a nossa atividade avaliativa, que vai ser sexta-feira, né, no nosso cronograma de provinhas, a tia Zana vai anotar, igual eu fiz da vez passada, a atividade que eu dei, quantos pontos valia para vocês ir conferindo, se tá tudo ok, eu também vou conferindo, tá bom? Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Hoje a tia Osana quer contar com a participação de vocês, para a gente finalizar essa parte, né, sobre a arte egípcia. E como não tem muita novidade em relação à dança, ao teatro e à música no Egito. Então, a gente vai fazer um trabalho hoje de leitura compartilhada, mas a tia vai fazendo algumas observações, vocês também podem ir participando, mas está muito tranquilo, porque mesmo a gente viu que no decorrer todo, né, da arte egípcia, era uma arte bem mais simples, né? Eles retratavam mais o cotidiano deles, aquilo que eles faziam, a questão na crença após a morte, o culto que eles tinham, o respeito que eles tinham pelos faraós. Então, depois também, eu vou colocar um link lá no WhatsApp de vocês, vou mandar para o WhatsApp dos pais também, que é um resuminho da arte, daquilo tudo que a gente estudou do Egito. Então, tem um vídeo que conta bem uma linguagem bem fácil, bem animadinho, bem legal, para vocês já retomarem algumas coisas, por acaso que esqueceu, já se preparando aí para a nossa atividade avaliativa, tá bom? Quem pode me ajudar na leitura compartilhada? Lê o primeiro parágrafo da página 15, sobre a dança. Sara. Vamos lá, Sara e depois, então, Isabela. Professora. Sara, depois Danilo também. Oi. Quem me chamou? Eu. Oi. Eu não sei qual capítulo vocês estão. É porque eu sou a nova. Espera lá, só um minutinho que eu vou colocar o microfone, que passou um caminhão aqui agora, eu não consegui ouvir. Só um minutinho. Pode falar. Eu não sei qual capítulo vocês estão. Nós estamos na página 15 do livro 2. Ei, Osana, a Gabriela é irmã da Maísa, do 7º ano, aluna nova nossa. Ah, tá joia, beleza. Ok, então. Gabriele, tá aqui, tá no nome da Solange, a Gabriele? Isso, manda Ah, seja bem-vinda, Gabriele. Gente, Obrigada. a gente tem a colega nova na turma, vamos dar um oi. Oi. Ei, Gabriele, quer ligar a câmera? Não, não precisa ligar, não. Só para a gente te conhecer, depois você desliga.
Aê, Gabriele! Seja bem-vinda, Gabriele. Tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Você já está no grupo da turma, Gabriele? Não, mas eu mandei, minha mãe mandou mensagem no CEP avisando. Ótimo, viu? Sexto ano, ganhamos mais uma colega de turma. Ótimo. Então, vamos lá, galera. Gabriele, a gente está no livro 2, tá bom? Na página 15, a gente está falando sobre a arte no Egito. E aí, o vídeo que eu vou mandar, quando terminar a nossa aula, o link, vai te situar bastante em relação ao que a gente estudou, tá bom? Então, qualquer dúvida, você me procura. Vamos lá, quem disse que ia ler? Sara. Lê primeiro o primeiro parágrafo, Sara, depois a gente tem a Isabela e depois o Danilo tinha pedido. Vamos lá, Sara. Ô, tia. Pessoal, deixa os microfones desligados. Ô, tia. Tá bom? Oi. Mas é qual? É eu ou a... A Sara, a mãe Água tinha pedido. Depois você pode ler também, tá? Vamos lá, Sara. Depois Danilo também pediu. Pode deixar que a gente vai organizando aqui. Que coisa linda. Eu amo o sexto ano, porque o sexto ano coloca a cara mesmo no vídeo. Acho isso muito legal. Vamos lá, Sara. A dança faz parte das manifestações que percorrem a história da humanidade, desde os tempos mais antigos. Inicialmente, a dança era uma tentativa primitiva de comunicação e depois uma forma de celebrar a mudança de estações e as forças da natureza. Era também usada em cultos aos deuses e ritos de fertilidade. Assim, no Egito Antigo, as danças também se faziam represente e tinha profunda ligação com a religiosidade daquele povo. Muito obrigada, Sara. Show. Então, olha só. Quando a gente pensa no conceito geral da dança, a dança sempre surgiu, sempre aconteceu numa tentativa aí da comunicação, da expressão corporal, para celebrar alguma coisa, né, que estava acontecendo, ou uma colheita, ou mesmo as questões relacionadas às forças da natureza. Quem já viu, né, já ouviu história, enfim, que os índios, né, eles dançam para fazer o quê? Quem lembra? Chover. Já ouviram em algum filme, alguma situação da dança da chuva? Né? Que os índios... Né? Não, então, mas tem essa relação aí dentro da cultura dos índios. Então, isso também não era diferente com os egípcios. Os egípcios também, eles tinham uma ligação muito forte religiosa, a gente já viu isso, e eles traziam a dança também para celebrar, para cultuar os deuses, né? Para celebrar coisas que tinham acontecido de bom, de ruim mesmo, porque a morte para eles não era momento de tristeza. Por que não era momento de tristeza? Porque eles acreditavam que aquela pessoa que havia morrido voltaria a viver. Tanto que eles decoravam, né, todo lá o túmulo da pessoa, né, onde a pessoa ficava guardada, para quando a pessoa voltasse, ela pudesse ver o que tinha acontecido no período que ela estava ausente. Lógico que isso não aconteceu, né? A pessoa, de fato, não voltou a viver. Então, a dança para os egípcios tem essas características também, de celebrar, né, de cultuar os deuses, momentos de tristeza e momentos também de alegria. Continua, então, Isabela, conte. O parágrafo todo? O segundo parágrafo todo. As danças eram realizadas nas celebrações religiosas, festas e festivais, mas raramente homens e mulheres dançavam ou mesmo tocavam vários instrumentos juntos, inclusive antes do período faraônico. As danças eram feitas em segredo pelas sacerdotisas para celebrar a vida e a fertilidade.
Muito bem. Então, uma outra característica que a gente vai ver quando a gente lê sobre a música, que eles tocavam vários instrumentos juntos. Então, naquele período, não existia as partituras, né, que fazia as composições certinhas. Eles tocavam, assim, aleatoriamente. Então, não tem muitos registros de como era feito isso, a não ser nas pinturas retratadas lá nas paredes, né, das pirâmides, das casas. Então, a gente tem pouca informação em relação ao que os egípcios faziam em relação à dança. Mas, de modo geral, era a mesma coisa que muitos povos, como a gente viu também no homem da pré-história, né? Celebrava pela parte religiosa, para festa, para celebrar as colheitas e por aí vai. E no caso aqui, a gente vê que a dança no Egito ela é bem anterior ao surgimento dos faraós, né? Os períodos dos faraós. E as sacerdotisas, né, as mulheres, dançavam principalmente para celebrar a fertilidade, né, a vida, ao filho que poderia vir, né, a partir daquele momento. Terceiro parágrafo, Danilo, que havia pedido. Tia, Pois não, Maria Eduarda. que página? Página 15. Quem chegou depois, estamos na página 15, tá bom? Tia Zana, Pois não? antigamente, no Egito Antigo, quando um faraó morria, eles botavam os pertences e as coisas pessoais no túmulo, né? Então, hoje em dia, tá até hoje lá, essas coisas? Então, vou te responder. Muitos desses objetos, com o passar do tempo, houveram, como é que eu falo? Foram roubados, foram retirados de lá. Alguns corpos, por exemplo, desapareceram, não encontraram, tá? Então, hoje, o que resta desse período, não temos muita coisa. Esses dias, essa semana, eu acho que foi semana passada, eu até salvei o link, só li a chamada, eu ainda não consegui ler a reportagem toda. Mas traz alguma curiosidade sobre a deusa Nefertiti, que parece que encontraram alguns restos mortais dela, perdidos, né, em algum lugar lá do Egito, e aí eles estão verificando se é de fato dela. Tem uma outra curiosidade que saiu esses dias, que algumas múmias encontradas, que por muitos anos, né, estavam lá nos museus, como sendo de pessoas. E aí, agora, numa investigação, né, pelos estudiosos, cientistas, verificaram que não era de pessoas, era de um tipo de animal. Então, assim, Sara, muita coisa do que tinha lá não tem mais, né? Inclusive, se eu não me engano, acho, não sei se foi o governo espanhol, não lembro agora qual foi o governo, que recentemente devolveu para o Egito, para o país Egito, várias peças que haviam sido roubadas das pirâmides e que foram encontradas no país. Então, eles se sentiram no dever de devolver. Então, de fato, o que sobrou está em museus, né? Expostos em museus. Mas muita coisa se perdeu de fato. Tá bom? Vamos lá. Então, Danilo, continua lá o terceiro parágrafo. De modo geral, a dança egípcia remetia à história dos deuses. Imitava o movimento dos animais, gato, camelo, da serpente, e da natureza, folhas, ondas, árvores. E ainda podia representar os 4 elementos: água, ar, fogo e terra. Pode terminar esse pedacinho aqui, Danilo. No tempo dos faraós, a dança passou a fazer parte de cerimônias abrangendo todas as castas. Ok, então a gente viu aqui que os movimentos, né, da dança egípcia se remetia a quê? Ao movimento do gato, vamos imaginar um gato aí se movimentando, né? Ao camelo, à serpente, também ao movimento, né, de elementos da natureza, como o movimento da folha, das ondas, das árvores, e também os elementos. Então, de modo geral, representava aí os 4 elementos, né? A água, o ar, o fogo, a terra. Então, o movimento que eles faziam no corpo para expressar a dança remetia-se a esses aspectos. E a dança, ela acontecia
em todas as casas, né? Que aí utilizas o termo em todas as castas. O que era castas? Quem não sabe ou esqueceu, fala, Isabela. Isabela Conte quer falar? Aqui na tarja verde vem a explicação, que era como eles classificavam, né? Era a forma hierárquica, né? De classe social, de profissão. E aí a gente já sabe que lá no Egito, as pessoas que tinham mais poder, elas eram representadas nas pinturas, nas esculturas, como? Em tamanho pequenininho ou em tamanho maior em relação aos outros? Tamanho maior. Em tamanho maior. Quanto mais era o poder, então o faraó, aí vinha a rainha, o sacerdote, e aí vinha os escravos, aquelas pessoas mais simples. Ó, quem está chegando aqui com a gente, Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bem com você, gente? Vamos dar um oi para o Gabriel. Gabriel também sempre marcando presença aqui na nossa aula. Show! Então, independente da situação financeira, a dança era representada, era executada, era realizada por todas as pessoas, né, do Egito. Aqui a gente tem algumas imagens, né, encontradas lá nas paredes que representa mais ou menos, né, esses movimentos aqui de dança. Certo? Teatro. Quem pode começar a ler o primeiro parágrafo do teatro? Isabela, outra Isabela agora. Pode, Isabela? Pra gente? Primeiro parágrafo, lá da página 16, Isabela, sobre o teatro. Vamos ver se tem novidade no teatro. Da mesma forma que a dança, o teatro esteve presente na cultura do Egito Antigo e também tinha caráter religioso. Porém, há poucos registros sobre a prática da encenação daqueles tempos. Muito bom. Então, tem a mesma característica da dança, né? Sempre de caráter religioso. Então, essa é uma característica que vocês não vão esquecer, né? A arte egípcia, né? Os egípcios tinham muito esse apego às questões religiosas. Quem pode ler o segundo parágrafo para nós? 1, 2, 3, pode. É a partir do século... Tanto que somente lá no teatro, segundo parágrafo. Página 16. 16, segundo... Página 16. Somente em 1896, durante a escavação do templo de Ramsés II, foi descoberto um rolo de papiro que trouxe a comprovação da existência de uma representação teatral no Egito Antigo. Esse papiro só veio a ser publicado em 1928, sob o título de Papiro Dramático de Ramesseum. Apesar do nome, não se trata de texto dramático, mas sim do roteiro de um mistagogo escrito para uma cerimônia de coroação do faraó Sunesret. Sunesret, é difícil, né? Então, o que era o mistagogo? Aqui também a gente tem a nota explicativa, que era um sacerdote que servia aí como propósito para a iniciação dos mistérios da religião, ensinando, né, as cerimônias, os ritos. E aí a gente vê que a gente não tem muitos registros também em relação ao teatro, e quando foi encontrado, né, algo escrito relacionado a uma cena, né, de teatro, isso só foi publicado em 1928, né, já no século XX. Olha quanto tempo se passou para encontrar esse registro. E mesmo sendo lá intitulado, né, como uma cena dramática, mas não tinha nada de dramático. Era apenas uma cena escrita relatando a cerimônia de coroação do faraó Senusret. Okay. Quem pode ler o terceiro parágrafo sobre o teatro? Gabriela, quer ler, Gabriela? Gabriele? Não, pode ser. Então, vamos lá. Terceiro parágrafo da página 16. As descobertas, por aí. As descobertas até agora mostram que todos os textos conhecidos, apoiados no mito de
Osíris, vida, morte e ressurreição confirmam que o poder divino do faraó. Pode continuar. No drama litúrgico egípcio, há um sacerdote que recita o texto sagrado. O baixo parece. Enquanto as personagens aparecem na cena em momentos determinados. Ok, então um outro ponto que foi descoberto é que alguns textos, né, que foram conhecidos depois, estão apoiados, né, em mito. E aí um dos mitos, o mito de Osíris, que fala da vida, da morte, da ressurreição, e mais uma vez confirmando essa questão da religiosidade, do poder divino, né, do faraó tinha, da possibilidade do faraó voltar de novo à vida, né, depois da sua morte. E aí nesse texto aparece, né, personagens, cenas de várias cenas e momentos determinados. Então, de modo geral, a gente pode observar que os rituais dos egípcios, né, era uma forma muito simples, né, primitiva mesmo de teatro, algo muito não tinha cenário, não se preocupava com figurino, com luz, até porque não tinha tanta recursos, né, para tanta coisa. Mas era um espetáculo, né, era algo importante para eles, porque retratava momentos da vida dele. E aí, para a gente falar da terceira linguagem da arte relacionada, aqui a gente já falou das artes visuais, já falamos da dança, do teatro, para finalizar, então, a música, que também não tem muita novidade. Quem pode começar lendo o parágrafo da música na página 17? Eu posso, tia. Quem pediu? Isabela. Vai, Isabela. A música era fundamental para a sociedade egípcia nas festividades religiosas. Naquela época não existiam partituras como hoje, e as músicas eram cantadas e acompanhadas por instrumentos como tamborins, harpas, flautas, entre outros. Ok, então não tem esse registro das músicas que eles cantavam. Vocês falavam assim, tia, coloca uma música aí do tempo do Egito, naquele tempo, como é que eles faziam? A gente não tem esses registros, porque não existiam essas partituras de compor a música, né? Mas uma coisa que a gente observa hoje, se vocês fizerem uma pesquisa hoje, danças, músicas do Egito, vocês vão ver que é um povo muito alegre. É um povo que gosta muito de dançar, um povo que gosta muito de cantar. Então, é bem legal que, mesmo não tendo registro de como era antigamente, mas é uma característica que ficou presente nos dias atuais. Quem pode ler o segundo parágrafo? Eu posso? Pode. O segundo parágrafo? Isso. A partir do século... XVI antes de Cristo. A partir do século XVI a.C., os egípcios entraram em contato com a Mesopotâmia, passando a ter acesso aos instrumentos asiáticos como o oboé duplo. Oboé duplo. É um instrumento, eu até pesquisei, porque eu não conhecia esse instrumento, tá? Mas é um instrumento de madeira, né? Que tem, vou falar, como é que eu posso falar? Não é 2 campos que eu queria falar. 2 sopros, tá? É como se fosse uma harpa. Eu acredito que o oboé deles tem relação com a harpa atual. Tem aqueles montes de caninhos, né? De sopro, que a pessoa vai soprando. Então, oboé é isso, tá? E um outro ponto, né, que aí a gente vai trazer em relação à composição. E aí depois a gente vai ver isso melhor quando a gente estudar a Grécia, que nós vamos ter o matemático Pitágoras, né, que criou essa relação da matemática com a música, e as notas musicais que nós utilizamos hoje, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, isso tem criação aí do matemático Pitágoras, né? Que criou aí as notas
dentro de uma escala, né? Ele foi observando as escalas musicais. Mas isso a gente vai ver melhor quando a gente estudar a Grécia, porque a gente vai ver que a arte da grega tem muita relação com a matemática. Então, pessoal, em relação ao teatro, à música, a gente viu que, de certa forma, é muito simples, mas, ao mesmo tempo, tem as características relacionadas à religião, ao cotidiano, à colheita, né? A questão da crença nos deuses, nos faraós. O que eu quero deixar de atividade para vocês? E aí, a ideia que o livro traz era a gente escrever uma cena de teatro, pensando nesses movimentos que a gente viu que eles faziam imitando os animais, gato, serpente, o ar, o fogo. Mas nós vamos deixar essa atividade desse teatro para a gente fazer quando nós voltarmos. Por quê? Porque aí a gente já pode pensar na composição e pedir ajuda até da tia Aline, né, para nos ajudar nessa criação. E, de repente, e da tia Poli também, né, porque vai entrar movimento, educação física. E aí a gente pode criar uma apresentação para a nossa mostra cultural em dezembro. Então, vai ficar um negócio assim, bem bacana, bem lindo. E aí a gente pode pensar em algo que misture o teatro, a música e a dança. Mas eu quero deixar uma atividade para vocês fazerem e anotarem lá no caderno de vocês, que é o quê? Vocês vão assistir o vídeo, o link do vídeo que eu vou mandar para o WhatsApp dos pais de vocês e para vocês. E aí, vocês vão escrever o quê? Anotem aí para mim no caderno de vocês. Vai ser uma tempestade de ideias relacionada ao assunto, tá bom? Então, peguem aí o caderno de vocês, que eu vou falar o que vocês vão fazer, tá bom? Todo mundo já tá com o lápis, o caderno? Pode ser o livro? Oi? O livro, pegar uma parte do livro aqui? Pode, depois você passa para o caderno, porque você vai ter que responder no caderno. Posso falar? Pode. Ah, e outra coisa. A resposta, Tiozana, tem que ser só por palavra, só escrevendo em texto? Ou eu posso misturar desenho com palavra, com texto, com frase? Pode. Use a criatividade de vocês para responder. E aí, na próxima aula, a tia vai querer saber a resposta. Escreva aí, o que é a arte, no Egito, o que é a arte no Egito antigo para você? O que é a arte no Egito antigo para você? Então, de tudo que nós estudamos, o que você aprendeu sobre a arte no Egito Antigo? O que é essa arte para você? Quais foram as nossas descobertas? E aí você pode responder com palavras, com frases, com um texto, com desenhos. Pode misturar desenho com palavras, desenho com frase, ou pode ser só um texto. Mas eu quero que todo mundo escreva. O que é a arte no Egito para você? Ó, tia, aquela parte que eu mais gostei desse capítulo, de todos os capítulos, na real? Ou não? Não é a parte que vai ser de todos os capítulos. A gente está falando da arte do Egito. De tudo que a gente estudou no Egito, o que você aprendeu? O que é a arte no Egito para você? Você estudou, nós estudamos agora a arte no Egito. Sim. Tá. E o que eu aprendi, então, sobre a arte no Egito? Se alguém na rua, um dia eu passar por um quiz, me perguntar assim, ei, o que você sabe sobre a arte no Egito? O que eu responderia? Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Ficou claro, galera? Sim.
tá? Pode ser com palavras, quem quiser só responder em palavra, em tópico. Pode ser com frase, pode escrever um texto, pode usar desenhos e palavras. Cada um vai buscar uma forma, pode ser com gravura, achei gravuras. Cada um vai escolher uma forma para responder essa pergunta. O que é a arte no Egito para mim? O que eu aprendi? E aí vocês podem assistir o vídeo primeiro, o videozinho é curtinho, 4 minutinhos, porque isso vai ajudar a lembrar de muita coisa que a gente estudou, e aí vocês respondam. E já é uma forma de vocês revisarem, né, retomarem aquilo que nós estudamos para a nossa atividade avaliativa, que vai ser na próxima sexta-feira, sobre esse conteúdo do Egito, né? Que a tia marcou lá, começa aqui na página 2 e vai até essa página que nós finalizamos hoje sobre a música. Na próxima aula, a gente vai continuar falando de música, só que a gente vai falar de uma forma mais geral. A gente vai falar dos elementos da música, a qualidade do som, e aí a gente vai fazer uma atividade juntos também. Então, essa atividade aqui, o que é a arte egípcia para vocês, a arte do Egito, não é para mandar para a tia Osana, não, tá? Nós vamos corrigir juntos aqui. Eu vou pedir que cada um fale a sua resposta na próxima aula. Combinado, meus amores? Pessoas, só um minutinho que a tia vai anotar o nome de quem participou da aula. Então, para isso, eu preciso que vocês liguem as câmeras de vocês. Quem tiver câmera, lógico. Quem tiver com os cabelos arrumados. E tem gente que começa a pentear os cabelos. Oi? Olavo, eu sou Olavo, esses números aí, eu participei da aula, tá? Ok, Olavo, já ia perguntar. Então, deixa eu só aqui. Isabela, Conte, João Gabriel. Não desliga não, hein, galera? Sara, Gabriel Bonfante, tá aqui com a gente, né, Gabriel? Breno, Isabela, Heloísa, lindeza também. Eduardo, sempre presente nas nossas aulas, né, Eduardo? Show. Danilo também, não perde uma. Anthony também, não perde uma aula, isso é muito legal. Samuel também. Estou terminando aqui, Tiléo. Alana, linda, desenho lindo, hein, Alana? Késia também. Não desliga a câmera não, gente, eu ainda não fiz a conferência toda. Olavo, que está com os números. Gabriele, nossa colega nova, que legal, gente. Tiago, Lívia, também sempre aqui, né, Lívia? E Maria Eduarda. Gente, agora que vocês têm grupo, vamos incentivar os colegas a participar das aulas, tá bom? Para interagir mais, para a gente aprender junto. Deixa eu pedir o número da Gabriele para colocar no grupo, professor. Isso, eu vou falar com a tia Gabi para colocar a Gabriele no grupo. Galera, câmeras ligadas, então. Cadê? Quero ver Tiago, Gabriele, Lívia, quem puder. Maria Eduarda. Oi. A Alana também tá cheia de desenhos ali. Ó, legal, Alana, tá uma artista, gente. Coisa linda. Gente, eu gosto assim, vendo todo mundo. Assim que é bonito, não é? Então tá. Beijo para vocês, até a semana que vem. Faça atividade, hein, gente? Vou ficar de olho em vocês. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.